Sabe aquela sensação de cansaço que simplesmente não vai embora, mesmo depois do que parecia ser uma noite inteira de sono? Bom, a resposta para isso pode estar na apneia do sono. É uma condição que atinge, olha só, quase 1 bilhão de pessoas no mundo todo, e muitas delas nem fazem ideia. Hoje, a gente vai desvendar como esse sabotador silencioso pode estar roubando o nosso descanso. Essa pergunta resume bem uma frustração que muita gente sente. Passar 8 horas na cama e, mesmo assim, acordar com a sensação de que não descansou nada. Ué, porque o tempo que a gente passa deitado não se transforma em um descanso de verdade? É exatamente esse o mistério que a gente vai resolver agora. E o pulo do gato, a chave para entender esse mistério, está bem aqui. De um lado, a percepção, um sono tranquilo, contínuo. Do outro, a realidade, uma verdadeira batalha noturna. A noite é toda picotada por centenas de microdespertares, tão rápidos que a gente nem lembra no dia seguinte. Para quem tem apneia, o tempo na cama definitivamente não é sinônimo de qualidade de sono. Então, vamos começar quebrando um mito bem comum. Muita gente acha que a apneia do sono é só um ronco mais alto, mas não é bem por aí. É muito mais que isso. Estamos falando de uma condição médica complexa, um diagnóstico clínico que traz consequências bem sérias para a saúde. A forma mais comum dela é a apneia obstrutiva do sono, a tal da AOS. E o nome já entrega o jogo. Ela acontece quando as vias aéreas lá na garganta fecham, elas colapsam repetidamente durante a noite. Isso, claro, interrompe a respiração, faz os níveis de oxigênio caírem e força o cérebro a dar uns trancos, um despertar rápido só para conseguir voltar a respirar. Mas como é que isso acontece noite após noite, sem parar? Vamos dar uma olhada nesse ciclo vicioso que se repete e impede que o cérebro e o corpo atinjam aquele sono profundo, sabe? Aquele sono que realmente descansa e repara. Para a gente entender bem esse ciclo, é importante conhecer dois termos. Uma apneia é quando a respiração para completamente. Já a hipoponeia é uma redução, uma diminuição bem grande do fluxo de ar. As duas são um problema e as duas fragmentam o sono. E aqui está o ciclo em ação. É o motor do problema. Olha só. Primeiro, a via aérea fecha. Sem ar entrando, o oxigênio no sangue começa a cair. O cérebro, que está sempre alerta, percebe o perigo e, força um microdespertar para reabrir a passagem. A pessoa volta a respirar, só para tudo começar de novo e de novo e de novo. E a escala disso é o que mais impressiona. Esse ciclo não acontece uma ou duas vezes. Ele pode se repetir dezenas ou até centenas de vezes a cada hora. É como se a arquitetura do sono estivesse sendo demolida tijolo por tijolo, noite após noite, impedindo que o corpo chegue nas fases mais importantes de descanso. E é claro que as consequências dessa bagunça noturna não ficam só no quarto. Os efeitos da apneia do sono se espalham pelo corpo todo, como um efeito dominó, afetando a saúde e a vida da pessoa durante o dia. Essa frase aqui resume a situação perfeitamente. Embora a raiz do problema seja a respiração durante o sono, o impacto é sentido no corpo inteiro, em praticamente todos os sistemas, do cardiovascular até o neurológico. E os riscos na prática são bem alarmantes, viu? A gente está falando de um aumento real no risco de ter pressão alta e doenças do coração. Aquela sonolência durante o dia aumenta demais o perigo de acidentes, seja no trabalho ou no trânsito. E para completar, ainda tem os impactos na capacidade de concentração, na memória e até no humor. Certo, mas se o problema acontece enquanto a pessoa está dormindo muitas vezes, sem ela nem perceber, como é que se faz o diagnóstico? Bom, a medicina do sono tem ferramentas bem precisas para isso. O principal exame é a polissonografia. É um monitoramento completo do sono durante a noite. Ele mede de tudo: a atividade do cérebro, os movimentos dos olhos, o tônus dos músculos, o fluxo de ar, o esforço para respirar, os níveis de oxigênio, enfim, é um verdadeiro check-up do sono. Desse exame todo sai uma métrica que é fundamental: o índice de apneia-hipopneia, ou IAH. De forma bem simples, ele é o número médio de vezes que a respiração parou ou reduziu por hora de sono. Esse número é a chave para a gente medir o tamanho do problema. E é com base nesse IH que os médicos classificam a apneia como leve, moderada ou grave. Essa classificação é super importante porque ajuda a guiar as decisões sobre qual o melhor tratamento para cada caso, dando uma medida bem objetiva da frequência das interrupções. Só que, e esse é um ponto crucial, a gravidade da apneia não é só um número. O impacto que os sintomas têm na vida da pessoa, aquela sonolência que não passa, a fadiga, a dificuldade de se concentrar, tudo isso é tão importante quanto o IAA para definir se e como tratar.
A ótima notícia no meio de tudo isso é que a apneia do sono tem sim tratamento. Vamos ver agora quais são as estratégias mais eficazes para controlar essa condição e finalmente devolver a qualidade ao sono. Para muita gente, a terapia mais comum e eficaz é o CPAP. É um aparelhinho que manda um fluxo de ar suave e contínuo por uma máscara durante a noite. Esse ar funciona como uma espécie de tala invisível, que mantém a garganta aberta e impede que ela feche. É simples e genial. Mas não é só o CPAP que existe. Para casos mais leves, tem aparelhos orais que ajudam a posicionar a mandíbula para frente. Mudanças de estilo de vida, como perder peso, são fundamentais. Até mesmo terapias para evitar dormir de barriga para cima podem ajudar. E em alguns casos bem específicos, a cirurgia pode ser uma opção. Ou seja, a abordagem é multifatorial. É muito importante entender o tratamento como um processo, sabe? Uma jornada. A apneia é uma condição crônica, então o sucesso depende do uso consistente da terapia, da adesão. Ter o apoio de uma boa equipe de saúde faz toda a diferença para garantir o conforto e a eficácia a longo prazo. E para fechar, fica aqui essa reflexão. Imagine o potencial de energia, de clareza mental, de bem-estar que pode ser destravado quando se trata essa condição. Conquistar um sono que repara de verdade pode literalmente transformar uma vida. Agradeço a companhia.